É o cara, esse que você viu de costa por enquanto, é o cara que conhece tudo de audiovisual. Ah, boa! Depois eu vou pedir umas dicas, umas orientações para ele, que eu estou precisando aqui para o podcast. Olha, a gente faz as coisas sem interesse, né? Sem interesses outros, que não apresentam os convidados aqui. Mas quando tem um convidado que ainda pode contribuir pensando, contribuir ajudando aqui em toda a questão de audiovisual, no caso nosso aqui, né? Que nem o pessoal fala, gostei da rádio, é da rádio. Não é mais uma rádio, né? Agora é um videocast, a gente fala podcast porque o podcast é só o áudio, quando você joga lá numa plataforma, você vai só ouvir. Quando tem câmeras, aí é o videocast. Mas como se popularizou como podcast, você vai encontrar aí no YouTube todo mundo falando podcast. Então, para ficar mais fácil, a gente fala podcast. Mas o Wendel é esse cara que manja, que produz, que é produtor de cinema, que é jornalista, que é escritor, jornalista há mais de 30 anos, que é escritor e está aqui com a gente. Eu tenho até uma biografia dele aqui, que o homem é muito preparado, é muito capacitado. Aliás, como eu já disse logo no início, ele é um multiartista, uns poucos na região metropolitana de Campinas, com tanto sucesso, com tantos trabalhos realizados aqui na região. Ele vai falar com a gente, vai trocar trazer um pouquinho da sua experiência, de quem é o Wendel. O Wendel é morador de Sumaré, que, como a gente costuma falar, é prata da casa, então tem muito que conversar aqui com a gente nessa noite. Já começo dando o meu boa noite, o meu agradecimento e seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, Wendel. Que nada, o prazer é meu, né? Obrigado pelo convite. É sempre bom estar de volta para casa, né? Que Sumaré é a minha terra. Sua terra. Ô, Wendel, então eu já começo falando, é sua terra, né? Faz parte de famílias tradicionais da cidade. Você nasceu aqui, seus pais produtores de tomate, lavoura. Conta um pouquinho do Wendel pra gente. Como que era Sumaré, né? No começo dos anos 30. Começou um boom da agricultura aqui na nossa cidade. E meu pai aprendeu com os japoneses a tecnologia do plantio de tomate. Então ele pegou essa tecnologia quando era meieiro, e aí ele foi o primeiro agricultor a começar a plantar o tomate em Sumaré em larga escala. Na década de 70, Sumaré foi a maior produtora de tomate da América do Sul. Nossa, que informação interessante essa. Então, Sumaré foi considerada a capital do tomate, graças ao trabalho do meu pai, né? Que naquela época chegou a plantar 1 milhão de pés de tomate aqui em Sumaré. E como funcionava naquela época? Foi o mesmo período, né, que algumas multinacionais começaram a chegar aqui na cidade. Só que acontecia, tinha aquele burburinho, né, no Brasil, chegou aquela multinacional, aí vinha famílias de todos os cantos do Brasil. Só que na hora que chegava nessa multinacional, não pegava mulher grávida, não pegava pessoa com mais idade. Então, para evitar esse caos, né, de mão de obra em Sumaré, meu pai começou a pegar essas pessoas como meieiros e ensinou uma profissão para cada uma delas. E a pessoa, na forma de meieiro, cada 100%, 10% tu era do meieiro da produção. Então, quem trabalhasse certinho, tá? Em 6, 7 lavouras já poderia começar sua própria lavoura e dar emprego para mais 10. Então nessa época tinha essa condição? Tinha. Então, sempre foi a melhor reforma agrária da história. Que a gente ensinava a pessoa a ser empreendedor da área rural e, acima de tudo, amar a terra. Tanto que todas as famílias tradicionais agrícolas de Sumaré, todos foram meieiros do meu pai, né? Quase a maioria. Que legal, cara. Só aproveitar antes de você continuar. Eu falo sempre pelo nome, gente. Eu leio aqui pelo nome que aparece aqui no link, aqui no YouTube, né? Então tá aqui, aposentado e agora. Parabéns pelo programa, Odair. Ele continua aqui, né? Parabéns para o Wendel. Vamos fazer filmes para a nossa região.
Ah, legal. Daí pergunta pro Wendel se realmente catou tomate. Ele não tem cara que catou tomate não, viu? E aí, responde agora pro... Então, eu com 8 anos de idade... Ah, você catou tomate? Verdade. Enquanto meus pais, meus irmãos trabalhavam, né? Eu ficava naquelas casinhas de Parmalat. Ah, aí sim. Tanto que eu fiquei em coma de leptospirose. De morar... Né, de ficar o dia inteiro nessas plantações. Verdade, Wendel. Né? Então, sim, a gente sentiu na pele. Sentiu, então? Como que era, né? Então, nossa, sim, rapaz. catei tomate. Você conhece esse contato aqui? Falou, esse é o amigo. Eu só não consigo falar porque ele é o nome no YouTube, então eu não sei o nome da pessoa, né? Se ele puder dizer o nome dele, vai ser mais fácil. Aparecido Fernandes. Ah, é o Cido? É o Cidão. Ô, Cido, troca esse nome aí do seu e-mail, pô. É porque ele é aposentado, né? Aposentado e agora. Ô, Cido, obrigado pela audiência aí, viu, Cido? E o Cidão é meu parceiro de rolê de moto. Eu sei, eu vejo vocês aí na rede social aí, fazendo churrasco, tomando cerveja, pilotando aí, saindo pelas estradas. Que legal, Wendel. Então a gente teve essa origem, né? Agrícola em Sumaré, a gente ajudou a dar todo esse impulsionamento rural. E seu pai, qual que é o nome do seu pai? Álvaro Stein, Gini Stein, né? Faleceu muito novo, em 96, né? Com 66 anos. Novo mesmo. Né? Eu estava com 17 anos na época, né? Mas eu aprendi muito, muito com ele. Ele foi uma pessoa muito empreendedora, sim, muito além do seu tempo. E as pessoas que conheceram ele, né, podem testemunhar isso. Tanto que no enterro dele, tá? Fechou ruas de tantas pessoas, sim, que vieram prestar essa última homenagem, né? Então, é aquela coisa, né? Eu continuo honrando meu pai, minha mãe, né? E trago no DNA tudo que eu aprendi com eles. Então, eu não abro mão dos meus princípios. Ô, Wendel, então o título Capital do Tomate não perdura mais. Hoje já mudou um pouco, né? Mas a Sumaré tem esse título até no começo da década de 2000, mais ou menos. Até 88, 89. Ah, antes disso ainda. Aí depois realmente vieram outras lavouras, outras crises. E Sumaré cresceu muito, outras multinacionais vieram para a nossa região, né? Então ela deixou bastante de lado, né, essa parte agrícola. Mas é o que eu falo, né? Naquela época não tinha violência em Sumaré, né? Tanto o rico como o pobre era na mesma escola. Exato, verdade, tudo, isso, né? Mesmo. Então, é o que eu falei, quem viveu nessa época, né, foi uma Sumaré muito humana, muito bacana, né, de se conhecer. Então, verdade, eu me sinto privilegiado por isso. Até chegou a ter, se não me engano, 2 edições de Festa do Tomate aqui, foi, né? Apenas uma. Foi uma só? E foi no ano que meu pai morreu. Meu pai foi homenageado na Festa do Tomate e morreu um pouquinho, alguns meses depois. Então, mas já deu um orgulho, né, de homenageá-lo, né? Sim, claro. Que legal. Ô, Wendel, e o que te levou a ter esse interesse aí pela cultura popular? Então, eu vivia de roça em roça, falando com aqueles preto velho, né, que contava aqueles causos, os causos, né? Mula sem cabeça. Meus tios, né, moravam em sítios, cada um com a sua história. Então, eu fui crescendo num ambiente assim de fantasia, muita coisa bacana, muita coisa saudável, né? Tanto que quando eu escrevi esse livro aqui, ó, que é o Ano Sem Volta. Ano Sem Volta. O Ano Sem Volta é quase uma autobiografia que conta a história de uma criança crescendo nos anos 80 em Sumaré, né? E esse livro aqui teve o volume 1, o volume 2 e eu estou finalizando o volume 3, que vai até agora, quando eu completo 50 anos. Beleza, hein? E fez uma façanha essa publicação, né? Porque ficou 4 vezes à frente do Harry Potter em vendas pela Amazon. Nossa! Nossa, rapaz! Nenhum exemplar vendido em Sumaré. Eita! Tanto que a Amazon chegou, falou, ó, vamos lançar em inglês? Então, olha! É um título que tem em inglês. E aí depois veio a continuação, que é o Mais Ano Sem Volta.
né? E logo está vindo o terceiro que fecha, né? Essa trilogia que passa pelos anos 80, 90 e os anos 2000. Que fantástico. Você fez uma busca aí, né, por essas décadas, um pouco que você viveu também, né? Então passa por tudo, a época agrícola, os cinemas, como que os adolescentes viviam em Sumaré no período. Então, para quem viveu, é uma viagem ao tempo. Aí você foi buscando testemunhos das pessoas mais velhas, dos parentes? De tudo, né? Que legal. Foi uma experiência muito boa, né? E foi o livro de maior sucesso que deu impulsionamento para mim continuar nessa carreira de escritor. Porque eu sempre falo o seguinte... uma coisa é produzir cultura, outra coisa é viver através da cultura. E muita gente, na hora que faz a arte, não vê a parte comercial, por isso que não sobrevive dela. Sim, verdade mesmo. Então, um filme, na hora que eu faço, tá? A gente tem que ter a nossa responsabilidade social, né? Que nós somos formadores, educadores, tá? Mas sem ter essa visão comercial para gerar lucro, tá? A gente não consegue. Morre o projeto, não né? dá as contas. Então, eu consegui juntar todas essas coisas. Então, hoje meus livros dão uma boa rentabilidade e eu consegui nessa jornada fazer de tudo. Eu tenho livros jornalísticos, eu tenho livros infantis. Olha. Tenho livros de terror, que eu adoro escrever histórias de terror, né? O total, quantos livros você já tem escrito 12 aí? livros. 12 livros já. E 12 filmes, sendo um com 3 moções de honra na Europa. Né? O mais recente e o mais importante, né? Que chegou uma hora e falou, vou começar a escrever para criança, que vale mais a pena. Aí estourou a pandemia. Sim. Eu falei, eu queria fazer uma coisa diferenciada, que eu perdi um irmão na pandemia, como a maioria das pessoas perdeu alguém próximo. Exato, E a revista científica Lancelot falou o seguinte, que depois da pandemia, 75% das crianças brasileiras sofrem de algum tipo de depressão. Meu Deus. Isso é uma outra pandemia, só que velada, ninguém fala. Então eu falei, eu vou escrever um livro com uma ajuda de psicólogos, psicopedagogas, que a leitura do livro vai ajudar a criança a lidar com o luto causado pela pandemia. E aí surgiu o Pé de Sol. O Pé de Sol. Né? E o que fala o Pé de Sol, O Wendel? Pé de Sol é a história de uma criança que viveu nesse período da pandemia, perdeu uma pessoa muito próxima dele durante a pandemia e como que ele lidou com tudo isso. Então, a criança, na hora que lê e segue todas as orientações para pais e mestres que tem aqui dentro do livro, a criança vai se soltando, vai liberando aquele luto contínuo e é quase um tratamento para essa depressão. E foi feito graças ao PROAC CMS com o aporte da Desktop. E graças a isso, eu consegui distribuir milhares de exemplares gratuitos para as crianças. Que maravilha. Na nossa região. Que maravilha. E às vezes, né, eu fiz questão, né? Eu não cheguei na escola e deixei, não. Falei, eu quero entregar na mão de cada aluno, vou autografar, vou fotografar e vou pedir um autógrafo do aluno. Em muitos casos, tá? Foi o primeiro livro que o aluno recebeu na vida dele. Nossa! Então, foi uma experiência assim, muito gratificante, que mostra essa responsabilidade social que a gente tem que ter com a sociedade. E quando o recurso público é aplicado com respeito, sabedoria, transparência, tá? A gente ajuda muito o nosso Brasil. Verdade, verdade. Muito, muito. Então, esse exemplar é seu. Opa, tá? Obrigado. Olha, Cláudio, vamos debruçar sobre ele. Aí que lindo, pouquinho... olha. Que lindo. Obrigado, Wendel. Obrigadão, viu? Com certeza está mudando a vida de muita gente, ajudando muita gente, né? Obrigado. E continuando, né? Vamos falar um pouquinho mais de livros. Depois a gente Vamos lá, já deu mais. Como que está nosso tempo? Nosso tempo, você sabe que o seu. Bom, você usa. Então você sabe que sem ele a gente não faz nada, né? Ih, temos até 8 horas para a gente bater papo. Então, maravilha. Vamos. Depois do Ano Sem Volta, eu escrevi alguns livros. Inclusive, só falando, o Wanderson ele tinha pedido para você falar, explicar um pouco. O Wanderson ele acabou de explicar, então, o Ano Sem Volta, viu? Ele falou, era basicamente para você falar sobre ele, então tá explicado, né? Cadê?
Tem mais uma perguntinha aqui. Ah, legal. O Álvaro Barbosa também fez a mesma pergunta. Pergunta pro Wendel se ele lembra dos resumos que meu filho Amadeu fez do Ano Sem Volta. Ah, legal, hein? O Amadeu é uma criança que, quando leu esse livro a primeira vez, ele pegou cada capítulo e fez um resumo. Ah, você tá brincando. E mandou para mim. Nossa! E isso motivou ele a se tornar também escritor. Começou a escrever suas histórias. Você tá... Nossa! Né? E agora eu falo, tem recompensa melhor do que isso? Não tem, pro escritor, né? E outra coisa importante deixar claro para as pessoas, né? Eu falo sem presunção que hoje eu sou o maior produtor multiplataforma da região metropolitana de Campinas e sou autista nível 2. Ah, é? Então, tudo que eu faço, eu tive 3 vezes mais dificuldade do que qualquer pessoa comum. Falávamos sobre autismo agora há pouquinho na outra entrevista com a Rosa. Você conhece a Rosa, né? Isso. Então, é o que eu falo. Eu sou a prova, né, que o preconceito surge primeiro dentro da nossa própria casa. De tios, de sobrinhos, sim, de tudo, né? E muito recentemente que começou a lidar o tema com uma forma mais madura, mais científica, tudo. Mas a gente sofreu muito há 20, 30 anos atrás. Quando eu recebi o diagnóstico, há menos de 3 anos atrás, foi uma libertação. Ah, então você viveu a vida inteira produzindo, trabalhando, sem a noção que tinha um grau de autismo? Sim. Eu desconfiava, eu tinha vídeo de aniversário de 12 anos que tocava a música, eu ficava assim, né? E ninguém, ele é meio doido, isso aqui, não. Aí teve uma época que eu gostava muito de pesquisar ufologia, eu vou falar um pouco disso. Legal. Né? E também é um dos sintomas do autismo, a pessoa gostar de coisas interplanetárias, sim, porque a gente se sente um extraterrestre, né, praticamente, né, pela falta de compreensão, sim, das pessoas. Você acaba sentindo um ser de outro mundo. Tá. Tanto que na hora que eu falava que eu era um autista nível 2, que é um nível já bem avançado, né? Eu falava isso e tinha crianças autistas nas escolas, eu juro, 2 delas vieram e me abraçaram. A professora falou, nunca vi essa aluna fazer isso, né? Então, poxa vida, o cara é escritor, o cara é cineasta, eu posso ser também. Sim, né? Inspiração, né? Então, foi muito legal essa experiência e eu falei, né? Em todos os programas que eu for, eu vou levantar a bandeira para frente, que não adianta fazer um evento para autista e não tem autista, não adianta falar, vamos fazer inclusão, tá? Quantos assessores na Câmara tem que são autistas ou em qualquer outra prefeitura? Então, não é só falar, vamos fazer acontecer, vamos dar inclusão real, né, para essas pessoas, porque eu consegui, né, combater meus fantasmas, fiz uma jornada de autodescobrimento e hoje eu estou muito bem comigo mesmo, mas quem não tem essa oportunidade? Sim. Então a gente tem que dar essa acessibilidade. E aí, continuando, né, vamos falar... Tem mais aí, Eu falei de ufologia, né? Isso. Porque aqui em Sumaré, todo mundo que eu encontro, e como que tá as pesquisas ufológicas, isso, aquilo. Quando eu me formei em ufologia, eu fui convidado para fazer parte da revista UFO. A revista UFO foi a maior publicação do mundo sobre o estudo de discos voadores. Só que eu fui com uma regra. Eu vou para ser um jornalista ufológico. Então, eu vou no local, eu vou recolher as evidências, tá? E não é minha opinião, eu colho as provas e, né, o público, o leitor, que é o bom jornalismo investigativo. Isso. Então, durante todo esse tempo, eu fiz muitas pesquisas. Se um dia eu voltar para um programa exclusivo, eu vou falar sobre isso, que tem casos geniais, fantásticos, inclusive de Sumaré, tem vários casos. Olha. Tem até documentários no Japão de casuística que teve aqui em Sumaré. Eu participei das investigações do caso Varginha. Tem muita história boa, né? Mas eu não trabalho mais dentro da ufologia como jornalista ufológico, né? Porque a nossa profissão, você sabe, né, foi sucateada. Sim, sim. Hoje a gente segue outros caminhos, né?
Então, eu não me considero mais um jornalista por causa disso. E admiro muito quem continua firme nessa profissão, porque é um desafio, né? Hoje é um risco, e além de um risco hoje também, né? Aí, passado quase 20 anos que eu fiz esse trabalho na revista UFO, eu falei, eu quero deixar algum legado nessa área, de forma científica. Aí, eu consegui juntar os maiores cientistas do Brasil, junto com os maiores ufólogos do Brasil. Então, eu peguei um físico nuclear para falar de ufologia. Eu peguei um pastor para falar de ufologia, um sociólogo, um psicólogo, um advogado. Olha! Juntei todo esse pessoal. Todas as áreas de conhecimento. E aí surgiu um dos livros jornalísticos mais importantes que eu fiz, que é o Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade. Rapaz, nossa, quantas páginas, Wendel? Olha, uma bíblia, como falam, né? Então, esse é o tratado mais sério ufológico já escrito no mundo, que lida de como seria o impacto caso esse contato realmente aconteça. Como que vai afetar as religiões? Sim. Como que vai afetar a política? Como que vai afetar as leis? Porque as leis deles são diferentes das nossas, caso existam. Porque se perguntar para mim se existe ou se não existe, para mim é irrelevante, porque eu apuro fatos. Né? Eu não tenho uma conclusão formada ainda sobre isso. Parabéns, hein? Olha, quase 500 páginas. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Quase 500 páginas do livro, Mais? Tá bom? Olha. E além de tudo isso, o primeiro artigo eu escrevi com o Gevaer, que faleceu há pouco tempo, né? Que foi o editor da revista UFO, maior autoridade no mundo de ufologia. Ele escreveu comigo uma das matérias. E a introdução foi o Rafael Cury que fez. O Rafael Cury foi a maior organização de eventos ufológicos do mundo. Não, uma pessoa muito séria. E tem uma história que eu quero deixar registrada, né? Porque foi no sábado. No sábado à noite ele me bipou, né? Falou, ainda eu acabei de mandar no seu e-mail, né? A introdução do livro, né? Aqui, ó. Prefácio convidado, Rafael Cury. Ele mandou para mim no sábado. No domingo, quando eu liguei para agradecer ele tinha falecido. Ah! Poxa. Então, tem um valor muito importante esse livro valor sentimental mesmo, na né? minha carreira. E aí, depois, continuando um pouquinho na área literária, né? Uhum. Eu tenho meu amigo Álvaro Barbosa, que já mandou aqui alguns recados. Álvaro. O Álvaro já está comigo nessa produção de audiovisual. Ah, deixa eu só antes de entrar no audiovisual, o Wanderson está falando que a inspiração dele é Manual do Candidato. Não sei se, acho que ele falando sobre leitura, né? E o Cido, parabéns, Odair e o Wendel, pela entrevista. Obrigado, Cido. O Cido também tem muita história, hein? Tem. Cido... Falaram sobre o Manual do Candidato? Isso. Eu fiquei quase 10 anos, eu que inaugurei a chefia de gabinete de imprensa da Câmara de Sumaré. Ah, é? Então, tive praticamente quase uma década no comando, né? E então aprendi muito sobre política, lei de responsabilidade fiscal, moções, indicações, projeto de lei, o que é, o que não é. A gente até fez, né, a primeira versão do regimento interno da Câmara de Sumaré. Eu que peguei e atualizei junto com a advogada da Câmara e publicamos em formato de livro. E aí passou décadas, aí eu falei, eu vou fazer uma coisinha. Aí eu escrevi e produzi um curso, Manual do Candidato a Vereador. Olha isso, então por isso que o Wanderson está falando do então manual. A pessoa comprava o livro e ganhava o código para acessar os cursos. E lá eu apresentava o básico, como que se faz uma campanha, né? Como que é a lei de cada ano, o que é uma indicação, o que é um requerimento, o que é um anteprojeto, o que é uma moção, o que pode, o que não pode um vereador. Eu ensinava até o vereador a cantar o hino nacional. Você está brincando? Então, esse tipo de tutorial, então uma coisa completamente pedagógica. Que ano foi isso, Wendel?
Daí uns 8 anos atrás. É recente. Já está desatualizado, né? Porque cada eleição muda muitas coisas. Mas eu ajudei muita gente que legal. com isso. Então, por isso que ele falou do manual do candidato. Aí que bom que ele lembrou. A Rosilene Barbosa, o Wendel, agradeço o incentivo e a leitura. Meu filho Amadeu fez um resumo de um livro seu, né? Já falou. O Wanderson, Odair, segunda pergunta. Aliás, duas perguntas, né? Uma, trabalho nas escolas, se ele é primo do prefeito. É isso que eu ia perguntar, já ter feito no início da conversa. O que você é de grau parentesco do prefeito Henrique? O Henrique é meu sobrinho. É seu sobrinho? Mas a gente não mistura as coisas. É seu sobrinho, pela sua idade, pensei que era até primo, no caso. É filho da minha irmã, não é? Legal. Cadê? Aqui no Facebook, Odair, parabéns pela entrevista. Quero deixar meu abraço e carinho, aproveitar a audiência e convidar todos para o nosso podcast, Tribuna Livre. O vereador Wellington Farmácia e Cristiano Skibelski, eu acho que é isso, são os defensores da causa e existe até um projeto municipal voltado ao autismo. Agora, eu acho que tentei conseguir falar o nome, não sei, viu, Wanderson? O Wanderson, acho que você conhece ele. Ele vai fazer um podcast aqui, vai fazer no mesmo estilo que a gente, né? Vai entrevistar as pessoas, vai trazer parlamentares, pessoas do bairro dele, da região, enfim, de Sumaré todo. Ele vai bater um papo aqui. Vamos lá, então, falar sobre a sua produção cinematográfica, seu audiovisual, Wendel. Eu vou começar finalizando esse livro. Bora lá. Tem a ver também com a parte audiovisual. O Álvaro, que é um produtor de cinema da época da Super 8. Então imagina a época que ele começou a fazer filme. E eu conheci ele no começo do Polo de Cinema de Paulínia. Porque o Polo dava cursos de cinema gratuito para a população. E aí o primeiro curso que eu e o Álvaro fizemos foi roteiro para cinema. Então a gente se conheceu. E eu achei ele louco, ele me achou mais louco ainda. Eu falei, fechou. Vamos começar. Tamo junto. E desde então ele tinha um personagem chamado Danda, o Mão Pelada, que era inspirado no avô dele, um gaúcho, que era um personagem que saía de região por região desfazendo feitiços e mandigas. E existiu realmente esse personagem. E o Álvaro fazia os filmes, né, curtas-metragens, primeiro em Super 8, VHS, DVD, Blu-ray, né? E cada história ele enfrentava um personagem do nosso folclore. Que legal. Né? E chegou uma hora, eu falei, Álvaro, seguinte, a gente já aprendeu a fazer curta-metragem, né, com o Danda. Vamos fazer um longa-metragem? Ele falou, mas será que vai demorar muito? Não, é um pouquinho mais de tempo. A gente filmou Danda Oyara em 3D, foi o primeiro filme longa-metragem infanto-juvenil captado com equipamentos 3D. Demoramos 4 anos para poder fazer esse filme, rodando em vários cantos aqui do nosso Brasil. Foi exibido no cinema, com os óculos. Nossa, que fantástico. Tudo de acordo com o figurino, né? E aí, depois desse filme, já que a pegada do Danda, o Mão Pelada, era mais infantil, né? Só que eu falei, puxa, eu queria puxar pro meu estilo, que é mais trash, mais dark e tal. Aí eu falei, me dá autorização para mim pegar o seu personagem e fazer um livro de 18 anos para ele? Ele falou, beleza. Aí surgiu Dando Capa Preta, que no final do filme... Aqui. E sem contar spoilers, no final do Danda e o Yara, né? Ele enfrenta o Yara, né? Consegue vencer a batalha com o Yara e mata o Yara. Só que a Yara era a namorada de quem? Do Capiroto. O coisa ruim. Coisa ruim. O Danda já tinha enfrentado tudo, coisa ruim em pessoa. E aí eu criei, Dando Capa Preta, a maldição de Scofield, que é o Capiroto vindo atrás dele e arrebentando tudo que ele achava pela frente, né? Então aqui tem tudo que você pode imaginar. Tem zumbi,
tudo do trash, do terror. Você falar do... Deixa eu aproveitar então, porque o Álvaro está falando assim, olha, pede para o Wendel falar da influência do Saci no dia da gravação do Danda Capa Preta. Ah, vamos lá. Parabéns. Um dos capítulos desse livro mostra o encontro do Danda com Monteiro Lobato. Ah! Aí eu falei, vamos transformar num filme esse capítulo? Aí a gente conseguiu ganhar a Lei Paulo Gustavo de Sumaré, com o Sérgio Vasconcelos, que é o produtor mais antigo aqui de Sumaré, né? O Sérgio entrou com esse projeto, foi aprovado, ele me chamou como diretor e roteirista. E rodamos esse filme. No dia da filmagem, olha as coincidências quando a gente mexe com o Saci, tá? Cuidado para você mexer com o Saci. Primeiro de tudo, chegou os atores, né, que estavam vindo de outra cidade, ó, estamos perdidos. Eu falei, fala onde que vocês estão que eu estou indo buscar vocês. Olhamos, Rua Monteiro Lobato. Maravilha. Tá? Aí, na hora que eu chego, na hora que eu estava saindo de casa, veio um redemoinho, quase entrou dentro de casa. Eita! Não, beleza. E o tempo estava muito bom, a gente ia conseguir gravar todas as cenas à noite. Fomos aqui num sítio aqui perto do Cruzeiro, né? Na hora que chegamos lá, rapaz, uma ventania que parecia que a gente estava em outro mundo. Meu Deus! Mas fora do normal a ventania. É como se tudo os sacis da região tivesse... Mas, e aí uma gravação que ia durar 1h30, foi quase 14 horas. Atravessou a noite. A gente conseguiu finalizar esse filme, ele está inédito, vai estrear logo depois do Vozes, que a gente vai estar falando do documentário, né? E esse filme foi muito legal, que eu escrevi uma canção tema pro filme, e o Adriano Alcântara, que é um dos compositores mais premiados do Brasil, fez a melodia, e os estúdios Portela, né, que é o estúdio da Hora do Faro, muito conceituado, é lá de Paulínia, fez o acabamento. Chamei uma filha aqui da nossa terra, né, a Hamburgo, e aí ela fez a gravação dessa canção com a música tema. Tivemos 130 mil visualizações orgânicas, ou seja, é a cantora com o maior número de visualizações da história de Sumaré. Né? Então foi assim um sucesso estrondoso. Sucesso, sem ter o filme lançado ainda. Né? Então, para você ver como que aqui em Sumaré a gente tem talentos. Não é? Verdade, isso mesmo. O que a gente precisa fazer, tá? É aquela velha história, ensinar a pessoa a pescar. Tá? A Câmara, a Prefeitura, não é para a gente pedir patrocínio. Não é a função deles, não é nem legal isso. Isso. Mas sim, ele ser um instrumento com projetos de lei aprovado para chegar nas empresas e fazer o aporte. Então, daí é a função. Tá? É ter uma secretaria, e isso vale para todas as cidades, que consiga orientar aquela dupla sertaneja de viola, quer gravar um CDzinho. Como verdade, um projeto, isso, aquilo, aí a pessoa vai, porque hoje as leis de incentivo são muito sérias, né? Todo mundo que critica nunca preencheu uma lei dessa. Muita gente fala mal da Lei Rouanet, mas nunca leu, nunca sabe leu, como né? Funciona. São coisas muito transparentes, são coisas muito certas, né? Então, falta orientação. A cidade que dominar isso se torna a capital da cultura. E eu vou fazer o possível para Paulínia se tornar a capital da cultura, porque o pessoal lá está ciente dessa preparação, né? E essa interação entre empresas, poder público, para conseguir fazer o aporte cultural de projetos de todas as áreas que existem. Você tem, aproveitando, você tem um livro que você escreveu recentemente, lançou inclusive, né? É sobre Paulínia, eu não lembrava, eu queria falar no começo, não lembrava o nome do título do livro. Então, na realidade, não é um livro de Paulínia, aí entra na área audiovisual. Chama o Projeto Vozes. Projeto Vozes, isso mesmo. E o Projeto Vozes está começando em Paulínia, com o longa-metragem Vozes de Paulínia. Uhum. Então, o que acontece? Hoje você sabe que ninguém mais lê jornal. Exato. E quem lê não guarda. Exato. Também. Não temos mais revistas. Tá? O rádio
tá? A gente pode escutar, mas é muito difícil fazer o armazenamento. Sim. Até um podcast, às vezes é difícil a gente fazer um armazenamento. Que é grande, arquivo grande, né? E estamos perdendo boa parte da nossa história, porque as pessoas estão morrendo. Sim, os arquivos estão morrendo. E em cima disso, eu criei o Projeto Vozes. Então, em Paulínia, o que eu fiz? Eu entrevistei pessoas de vários segmentos. Tem o dono daquele boteco que está 40 anos naquele bairro afastado. Tem um empresário, tem todas as classes. E através da história de vida de cada um, a gente vai montando um panorama histórico, sociológico de como Paulínia é o que é hoje por causa dessas pessoas que ajudaram a construir a cidade. E isso, na hora que a gente exibe esse filme em longa-metragem, com o tapete vermelho, imagina o orgulho do cidadão comum entrando no tapete vermelho, pô, eu sou astro. A gente cria um amor, pô, eu sou dessa cidade, eu sou de Paulínia. E além disso, né, eu criei um portal que no dia da exibição do filme eu vou estar liberando para todo mundo, que vai ficar, que é um portal histórico de Paulínia. Então vai ter todas as entrevistas que eu fiz na íntegra, para sempre, para a pessoa poder assistir, baixar. Olha, né? Que legal. E a ideia é que seja anual, então vai ter ano 1, ano 2, ano 3, então cada ano eu pego uma segmentação, então pô, o ano que vem vamos trabalhar com agricultura, vamos entrevistar o pessoal da agricultura, em outro ano, vamos pegar os cientistas, outros empresários, e aí a gente vai construindo um portal histórico que hoje não existe na maioria das cidades. Então, a sementinha, a gente começou em Paulínia, deu muito sucesso. Vários prefeitos da região vai estar no dia 23 agora desse mês, na exibição lá na Câmara de Paulínia. E eu tenho certeza que os prefeitos vão estar querendo trazer para suas respectivas cidades. Porque é um projeto essencial. Nós precisamos conservar a história da nossa cidade. Tanto que Sumaré, eu comecei já a fazer esse trabalho por conta própria, com gasto próprio. Eu já tenho quase 60% do material gravado. Muitas pessoas já faleceram, né? E eu estou com esse material inédito na mão. Porque é o que eu falei, a gente tem que ter essa responsabilidade social. Porque a cultura não é de esquerda, a cultura não é de direita. A cultura é de todo mundo. É do povo. Tá? É do povo. Então, se eu quero deixar um legado para Sumaré, é isso. Eu deixei. Você já está deixando um legado absurdo aí. Mas o projeto Vozes, eu acho que é o projeto histórico audiovisual mais importante, né, que Sumaré vai estar recebendo. E eu vou finalizar esse projeto com patrocínio ou não. Ou sem, né? Ô, Wendel, mas você tem aí um documentário que você tem com o Padre Ciríaco. O que conta esse documentário, Wendel? Fiquei curioso com esse nome, Padre Ciríaco. Daí é uma história legal, né? Eu tive um aluno que eu fui professor de jornalismo e publicidade. Ah, você deu aula também? Sim, dei aula. E naquela época chegou uma pessoa, né, o Raj Maluf, falou: ô professor, tô querendo montar uma rádio lá em Montemor. O que você acha? Meu irmão, se você gosta, abraça e vai fundo. Eu tô aí pro que daí vier. Ah, legal. E aí ele montou. Aí um período agora, depois da pandemia, eu fiquei na assessoria de imprensa da Prefeitura de Montemor. E aí eu me reaproximei do Raj. Aí depois eu pedi para sair da prefeitura para mim poder desenvolver outros projetos. Aí o Raj falou: olha, eu estou com um projeto do meu tio, que é o Padre Cônego Ciríaco. Para quem não sabe, o Cônego Ciríaco foi o maior padre exorcista do Brasil. Nossa, eu não sabia mesmo. Tá? Querido por todos, tá? Unanimidade em qualquer religião, tudo. O cara é um fenômeno. E ele fez um trabalho social fantástico em Montemor. E aí o Raj falou: Wendel, você não quer vir ser o diretor desse documentário? Eu falei: lógico, com o maior prazer. Aí começamos a filmar, né? Esse documentário com depoimentos, com imagens de arquivo do Cônego. Aí não é que o Raj morre durante as filmagens? Nossa. Aí eu estava na produção do Vozes de Paulínia, eu já tinha todos os equipamentos em mãos, eu falei: não, a gente vai finalizar esse filme.
tá? Vou assumir a coisa, vamos até o final, vamos entregar esse filme. Aí conseguimos rodar, finalizamos ele, exibimos, foi um sucesso de público e crítica, foi uma descoberta saber a obra que esse homem fez para a nossa região. E ele já está à disposição no YouTube de graça para todo mundo. E tem histórias muito legais. Quando o Corinthians ganhou o título lá, eu acho que nos anos 70, havia 20 anos que não ganhava, foi o time do Corinthians, na noite antes da final, ser benzido pelo padre. Se deu certo, eu não sei, mas que ganharam. Mas que ganhou, né? Ganhou, né? Ele foi convidado para fazer uma missa no túmulo do John Kennedy nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que tem muitas histórias e estava sendo perdido através do tempo. Então, com o documentário a gente conseguiu resgatar. Logicamente, tá? Tem muita gente que fala, pô, mas documentário, por que você não faz ficção? O documentário é a nossa obra social que a gente deixa para as pessoas. Porque um documentário eu não consigo vender para uma Netflix, para um canal externo, tá? Então, no final, dá menos dinheiro para quem faz a produção. Porque se eu faço um filme trash, o Fome, eu vou contar a história do Fome para você. O Fome é um filme que dá para vender para outros países, tem um público adolescente grande, né? Então, é o que eu falo, toda vez que eu vou pelo lado documental, tá? É esse lado social meu que afora, que a gente tem que manter essa responsabilidade. E quando a gente terminou o filme da sereia, da Uiara, 4 anos para terminar aquele filme. 4 anos? Eu falei, ó, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Na época, eu tinha um podcast chamado Fórmula Nerd, que eu entrevistava atores, escritores, né, cineastas, e fiz um círculo de amizades muito grande dentro dessa área. Aí eu convidei essas pessoas, vamos fazer um projeto meio louco? Eu quero fazer um filme de terror que fizesse uma homenagem aos filmes americanos dos anos 80, trash, misturado com a boca do lixo brasileiro dos anos 70. Então, fiz uma história, aquele básico, um grupo de estudantes que se perde, vai parar num sítio abandonado, surge o bandidão e vai matando um por um. Isso, no Sexta-feira 13. Para fazer um filme como esse, tá? O menor custo seria 1 ano de produção, tá? No mínimo R$1 milhão para conseguir rodar um filme, porque efeitos especiais, tudo que você pode imaginar, locação, tudo. Eu falei, o que a gente tem? A gente tem 6 mil reais de patrocínio. Dá para pagar as marmitas. O almoço está garantido, mas o resto... Eu consegui uma área, só que o cara falou, ó, em 7 dias eu vou cortar 1 milha. Então, não teria continuidade. A gente tinha os equipamentos certos para o efeito de tiro, de explosão. Se falhasse, se chovesse, ia perder tudo. A gente, em 6 dias, a gente conseguiu rodar um longa-metragem, finalizar, mandar para a Europa e ganhar 3 moções de honra de melhor roteiro, melhor direção e melhor elenco. Nossa! A gente trabalhava 16, 17 horas por dia. Mas todo mundo deu o seu sangue. Sim. Tá? E se existe um doutorado em cinema, foi isso. Tá? Meu Deus! E peguei pessoas, atores, diretores de fotografia que são premiados no Brasil inteiro. Né? Então, aquela coisa, eu consegui juntar pessoas certas no lugar certo, no momento certo, e saiu uma coisa que eu acho que jamais conseguiria sair de novo. Porque e até pelo orçamento, né? Porque hoje eu não conseguiria juntar 10% dessa equipe. Olha isso. De forma voluntária. Do jeito que aconteceu. Então, daí se chama Fome, o filme. Né? Até Isabelle Kaffer fez a canção tema que eu escrevi também, que é ela que faz as composições junto com a Ana Castela, a Boiadeira. Tá. Então, ela fez a composição, né, da melodia dessa música. Então, cara, é uma jornada, né? São muitas histórias.
E você falou de custo, né? Por que, apesar da lei Aldir Blanc, que não é uma lei municipal, né? Por que é tão difícil os produtores culturais conseguir recurso? Parece que eles são meio menosprezados. Não estou falando em Sumaré, mas nas cidades. Você tem essa impressão? Você que é produtor, você que... Enfim, pode explicar melhor? Eu não sei sua opinião. Então, eu não sei como funciona Sumaré. Tá? Eu posso falar das cidades que eu conheço. Tá? Em outras cidades que eu tenho um projeto aprovado, o que acontece? Eu chego para alguma autoridade, tá? Geralmente é diretamente com o prefeito. Prefeito, eu estou com esse projeto autorizado. E o prefeito liga para uma multinacional, para uma empresa, olha, eu estou com um projeto que é interessante para a cidade, você pode receber a pessoa? E aí quebra essa barreira. Eu vou chegar para a pessoa da empresa, olha, o projeto é assim, assim, assado, é importante para a cidade, tudo. Porque o artista, sem isso, não consegue chegar com a pessoa. Por isso que eu falo, o político tem que ser esse instrumento. Ele é pago para ser esse instrumento. O problema é que a gente está usando uma tesoura para bater martelo. Sim. Tem que saber usar instrumento da maneira certa. Tá? E tem que ter um plano diretor de cultura de 10 anos no mínimo, tá? Uma coisa muito bem formada para quem entrar depois continuar, né? Seguindo. Então, é planejamento. Eu acho que Sumaré vai entrar nos eixos, vai estar fazendo isso, que é uma tendência, né? E é o que eu falei, a gente torce para todo mundo, a gente quer que a coisa dê certo, tá? A classe cultural é uma classe que está muito sofrida. Tá? Eu tive casos de pessoa que dizia que tinha empresa tudo certa, mas não tinha nada, mas precisava do dinheiro para fazer aquele papel, fazer aquela coisa. Então a gente tem que olhar com um olhar mais carinhoso. Você lembra da pandemia? Tá? Sim. A pandemia, tá? Só não foi pior do que foi porque tinha séries para criança assistir, tinha desenhos para criança, tá? Tinha livros para poder ler. Tá? Então, não olhe a cultura como uma coisa... Como um gasto, né? E a outra coisa que eu sempre defendo é o seguinte... poxa, eu pago imposto, eu tenho que ter aula de graça, isso, aquilo. O que a gente aprende fazendo projetos de lei? Projetos culturais. Todo projeto cultural tem uma contrapartida. E no meu entendimento, a forma que eu entendo as coisas, eu acho que tinha que ser em tudo. Então, por exemplo, eu vou editar esse livro, só que 70% desse livro vai ser distribuição gratuita. Ah, perfeito. Eu vou fazer um documentário, tá? Só que vai ficar à disposição da população. Né? Por que não? Poxa, meu filho está tendo aula de karatê de graça aqui na cidade. Eu acho que tem que ter contrapartida também. Como que estão as suas notas na escola? Sim. Se tiver nota errada, não vai fazer, não. Como que seus pais estão participando da vida? Porque tudo que vem de graça não dá o valor necessário. Então, eu acho que tudo que é oferecido tem que ter contrapartida. E vai naquela primeira coisa que eu falei, princípios. Nós temos que ter princípios. Princípios também acho. Né? Porque um pai que acompanha o filho como contrapartida numa escola e tudo, essa escola não vai ser mais pichada. Ele tem que começar a olhar nas coisas com muito mais carinho, com muito mais amor, com muito mais compreensão. Estamos numa época que temos extremos de esquerda, extremos de direita, a gente está esquecendo. A gente tem que ser mais estadista. Tá? Eu acho que isso que é o segredo. Eu sou uma pessoa de direita, tá? Porque a gente tem que declarar a nossa posição. Só que se eu tiver que ir na guerra para defender o direito da pessoa de esquerda que pense diferente do que eu vou estar indo. Isso é ser estadista. Então, é isso. Eu acho que está chegando tempos muito bons para a cultura da nossa região. A gente tem os melhores artistas, os melhores produtores. Se a gente conseguir achar o caminho, tá? Usar os recursos como devem ser utilizados, a gente vai se tornar essa região metropolitana de Campinas numa capital da cultura. Eu acredito nisso. Pelo menos que a gente está sentindo, né, na atual gestão com a secretária que está à frente da pasta, né, que inclusive é ligada a eventos, né, do rodeio, enfim, outras festas que acontecem lá também no local do rodeio. A gente sente,
pelo menos é um sentimento, né? Uma percepção, que algo de novo começa a chegar. A pessoa certa, no lugar certo, não sei qual recurso que ela vai ter para poder fazer esse trabalho, mas já começa a dar os primeiros passos de organização, de dar uma organizada nas pessoas que produzem cultura na cidade. Estão levantando, cadastrando, e aí, claro, acredito que depois dirigindo recursos, não sei como é que vai ser feito isso. Você falou da pandemia. Na pandemia só não foi pior para os produtores de cultura, exatamente por causa da lei Aldir Blanc, né? Aldir Blanc, que ajudou a, no mínimo, passar por aquele momento menos sofrido, né? Menos sofrimento. Tem aqui a Rosilene está falando, Wendel, o que levou você a escolher o título, bom, você já explicou, né? Mas quer saber o título Vozes de Paulínia. Que vozes, o que é? É a história de cada um. Isso. Eu estou dando voz à pessoa comum. É o que esse podcast ele nasceu com esse objetivo. Na verdade, esse objetivo meu, da época de faculdade, quando a gente saía para fazer os trabalhos de faculdade, lá de entrevistar nos bairros lá de Campinas, periferia de Campinas, o que a gente mais ouvia é que ninguém nunca tinha ido lá conversar com eles, nem que fosse um estudante como a gente era no momento. E aí eu veio com essa ideia, eu já tive um programa no rádio na Nova Sumaré, e a ideia foi sempre convidar pessoas anônimas, né? Aquelas que poucas vezes vão ter espaço para falar. E quando eu pensei esse podcast, eu pensei com esse objetivo. Eu falei, não, nós vamos ter que ouvir todo mundo. O Wendel, que é produtor de cinema, que é um cara intelectual, a psicóloga, acabou de sair o psicólogo, pessoas que ajudam na produção do conhecimento, que nos orientam, mas também aquela pessoa que não tem história profissional nenhuma de especialização na área de conhecimento, mas que tem uma experiência de vida incrível, que sofre coisas assim, que tem uma resiliência absurda, mas que ninguém nunca parou para ouvir o que ela tem para contar. Porque Sumaré, por exemplo, né, dizem que foi fundada, né, Rebouças, por causa da estação ferroviária, né, a parada da estação ferroviária. Isso é o que a história escrita, tá? Isso. Mas se você ouvisse as vozes da época, né, muito antes as pessoas já vinham para Sumaré para fazer algum tipo de comércio local. Então, por isso que eu falo que às vezes a sua voz, a sua história vai completar lacunas. Perfeito. Que a história real Perfeito. não mostra. É um pouco, quando a gente fala, você fala a história oficial, é como se fosse dados do IBGE, né? O que o IBGE fala é oficial, mas não é a realidade. A realidade pode variar muito, né? Ô, Wendel, tem mais uma pergunta, deixa eu ver nosso tempo aqui. Dá tempo de mais uma pergunta, né? O cinema, ele é arte de contar uma arte da mentira, vamos dizer assim, né? A produção cinematográfica, tanto a jornalística também, tem umas coisas assim, né? Que por vezes conta mais verdades do que a própria realidade. Como você entende isso? Daí é uma frase minha. Você que inventou essa frase. Eu falo o seguinte: o cinema é a arte da mentira, que por muitas vezes conta mais verdade do que a nossa própria realidade. E como é que você explica essa frase? Às vezes a gente vê um filme, coisas que são tão verdadeiras que a gente não tem coragem de falar na nossa realidade. Perfeito. Perfeito. Então é isso. Você pega, vamos dar um exemplo pro extremo, a lista de Schindler. Só quem assistiu que compreendeu aquilo que os livros falavam, né? Então, é o que eu falei, tá? Às vezes na mentira tem mais realidade do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Quando eu faço um filme trash, tá? Que eu mostro adolescentes ingênuos sendo é uma crítica social, né? Por essa alienação, por esse excesso de informação. Hoje morre quase 2.000 pessoas por dia na guerra da Ucrânia. Isso é muito. Se você abrir a Folha de São Paulo, tá? Vai estar lá, a artista colocou silicone. Sim, sim. Então, olha o ponto que nós chegamos. É bem isso. Tá? Nós somos de uma geração que tinha a edição do Estado de São Paulo na banca de domingo, que tinha 800 páginas. Exatamente. Era isso. Então, nós somos alienados pelo excesso de informação inútil. Sim, perfeito. Perdemos o nosso senso crítico, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo. E a gente vai pagar um preço alto por isso.
Estamos pagando, às vezes, no nível federal, né? Wendel, poxa, você tem assunto, tem especialização, tem conhecimento, tem profissionalização em diversas áreas, dá para fazer um outro bate-papo, contar coisas, aliás, histórias suas mesmo, que do Wendel, desde sempre aqui na cidade, de como 30 anos de jornalista, tem muita coisa que dá para a gente abordar ainda em cima da pessoa, Wendel. Mas nós temos esse tempo hoje. Vamos marcar uma outra data para você voltar e falar e abordar mais esses temas também de ufologia. Temos amigos também que de repente você até conheça, que também gosta dessa área. Ou seja, é um poliglota do audiovisual, do conhecimento, da escrita. Quero agradecer demais a sua participação aqui e contar que você vem em algum outro momento contribuir com a história de Sumaré, com a história da região, com todo o conhecimento que você tem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu agradeço. Eu sempre falo o seguinte, tá? Eu acho que tanto na cultura como na política, no esporte, eu sou uma pessoa que eu sempre vou empurrar a pessoa para frente. Tá? O seu sucesso é o meu sucesso. Isso. Se eu ver você brilhar aqui no seu programa, é como se fosse meu o seu programa. Isso é ótimo. Então, é uma coisa que eu trago do Cabala, que eu sou cabalista, sou evangélico e sigo cabalista. O Abraão foi o primeiro cabalista da história. Então, o compartilhamento faz você não transbordar, você compartilhar. E isso eu acho que é legal. Perfeito. O conhecimento tem que ser compartilhado. A fortuna tem que ser compartilhado. E não tem ninguém mais pobre do que aquele que não tem nada para doar. Sim, ótimo. Muito então, bonito. Obrigado pelo convite. Estamos sempre aqui. E é o que eu falei. Sumaré, ó, tá aqui e não vai sair nunca do meu coração. É só terra, é só terra, né? Gente, obrigado, Cláudio. Gente, agradecer a todos vocês que estiveram aí com a gente, estão acompanhando até agora, seguidores, admiradores, amigos do Wendel, do podcast Folha de Sumaré, muito obrigado pela audiência de vocês. Pedir mais uma vez que antes de sair, clique aí no se inscrever no YouTube, também clique lá no sininho para saber quando é que vai ter outra edição do podcast. Lá no Facebook, segue a gente, compartilha, curte, segue, se inscreve no Facebook e lá no Folha de Sumaré, seguir e curtir, que aí você vai estar sempre sabendo o que está acontecendo, todo o conteúdo vai chegar para você lá na sua linha do tempo. No Instagram, mais fácil ainda, é só seguir. Clica lá, seguir, a mesma coisa, a gente vai colocando lá um pequeno resumo de quem passou por aqui, você vai acompanhar sempre.